Olá! Muito obrigada por vocês estarem aqui participando do meu canal. Eu peço que vocês compartilhem esse vídeo, inscrevam-se no meu canal. Eu preciso muito, ainda não consegui ter 1000 pessoas inscritas para que os algoritmos, eu não entendo muito, possam encontrar os meus conteúdos. Então, toque no sininho, inscreva-se no meu canal, compartilhem e comentem. E se vocês quiserem algum tema mais específico, é só mandar uma mensagem para mim. No finalzinho eu vou deixar tudo escrito para que você possa me encontrar. Então eu vou falar hoje sobre dislexia. As pessoas me perguntam muito se dislexia tem cura. A dislexia, ela melhora muito quando você trata do emocional. E não somente o emocional da pessoa que tem a dislexia, mas o emocional da família. Isso é muito importante, porque qualquer problema que acometa uma família, ela interfere no emocional. Ela afeta a pessoa com dislexia, ela afeta a pessoa com doenças crônicas, ela afeta pessoas com TDAH. Porque o emocional é um trem desgovernado. E tudo assim, você precisa entender esse processo. Então, o fator mental, a saúde mental envolve sim tremendamente, até descontinua a nossa aprendizagem. Então, dislexia é um tema muito interessante, porque ela também ela é genética, mas ela também pode ser construída durante o desenvolvimento da criança e que vai afetar a vida adulta e a família. Por exemplo, quando uma criança nasce, ela é muito pequenininha, aí as pessoas começam a falar numa linguagem tati-bitati, ou então assim, vou pegar a pepeta, vou pegar o pupu, vou pegar o mamá, vou pegar o naná, vou pegar sei lá, alguma coisa assim, alguma palavra ou algum objeto que signifique alguma coisa, e aí você já começa a atrapalhar essa alfabetização. Por quê? A dislexia, a pessoa passa a ter dificuldade de perceber os sons, as falhas nas percepções. Porque quando eu falo, em vez de toma a chupeta, da pepeta, a criança vai aprender a falar pepeta e já vai começar ali uma alfabetização problemática. Mas eu não vou entrar agora nesses detalhes. Então a gente começa eliminando, você aí que é mãe, que vai ser mãe, que já começa a mudar o modo de falar com seu filho. Trate essa criança como uma criança que vai precisar caminhar para o mundo adulto com boas percepções. Então já começa, se ela é genética ou ela é adquirida. Bem, quando a criança ela começa a apresentar dificuldades para se organizar, para se concentrar, ou até mesmo para expressar-se, então está na hora dos pais procurarem alguns especialistas ou uma equipe multidisciplinar. O que é uma equipe multidisciplinar? Para você que está entrando agora no canal, é novo na área da educação, procurar um pediatra, um fono, psiquiatra, um neuro, um clínico, psicopedagogo, algum profissional ou profissionais que possam ajudá-los com essa queixa e com essa demanda, tá bom? Então não permita que isso venha atrapalhar a vida das suas crianças. Então todo cuidador, ele tem que ter cuidado com aquilo que está fazendo. Então a criança, ela observa todos os detalhes. E quando você trata essa criança com uma linguagem que não é boa, não é agradável, essa criança tem você como espelho e vai desenvolver, sim ou não, as falta dessas letras, do P, do B. Então vamos lá.
Então, uma pessoa com dislexia, ela tem dificuldade o quê? Na escrita e na leitura. E problemas o quê? Para se organizar. Então, ela tem problema na escrita, na leitura e problema para se organizar. E também pode apresentar falhas na oralidade. Foi aquilo que eu falei logo aqui no início. Cuidado com as suas palavras. Falar corretamente, colocar pontuações, as vírgulas, interrogações, falar pausadamente para essa criança poder entender, saber dizer sim, saber dizer não, mas o não, olha, você não pega neste óculos. Por quê? A criança quer saber o porquê. Não pega porque pode quebrar e a mamãe, o papai vai ter probleminhas para comprar outro. Então é assim, você precisa falar e a criança precisa compreender. Mas se você começar a falar em palavras que não dá, então essa criança não vai aprender. Então a criança com dislexia, ela vai apresentar falhas na percepção dos sons. Olha aquilo que eu falei. Ou seja, ela vai ter dificuldade de fazer discriminação, principalmente dos sons vibrantes, que é a letra B, D e V. E essas falhas, meus amigos, papai, mamãe, pode ocasionar ou ocasionarão na omissão desses fonemas, né, por troca na fala. Então essas crianças elas não vão ter a noção, elas vão trocar P por B, V por D, vai lá, ela vai criar um mecanismo de defesa também para elas. Então, aí você diz, meu filho escreve trocado. Então, desde o útero materno para fora, essa criança precisa aprender a ler literalmente as palavras e perceber os sons. Então, o dislexo, ele escreve trocado porque fala trocado. Vou repetir. O dislexo escreve trocado porque fala trocado. E isso pode perpetuar em todo o seu desenvolvimento até chegar um adulto com problemas na carreira e na vocação, na escrita. Nós estamos vendo aí muita gente chegando lá à faculdade sem saber ler. E o nosso idioma já é muito difícil. Imagine ter uma família que fala uma linguagem trocada, tati, bitati, pupu, papá, memá, nenê. Não dá. Então essa criança ela vai aprender o seu idioma. Você é o espelho. Só que você não pode ser um espelho rachado, ok? Então, isso ocorre porque o dislexo ele fala trocado e escreve. Porque ocorre por conta da falha, da discriminação, da percepção e alguns sons. E pelo fato dessa criança, dessa pessoa, não ter um bom relacionamento com o som e com a escrita. Então, primeira coisa, exclui do seu dicionário o papá, o mamá, o dadá, o pupu, seja lá qual for, pepeta, o que você fala. Então, muito dos problemas relacionados com a dislexia é porque as pessoas desconhecem esse fato, esse detalhe. E o emocional é dominante nessa área. E a gravidez também conflitante, um parto psicologicamente conturbados e problemas familiares geram também na criança um déficit de atenção e que pode levá-la também a desenvolver a dislexia. Então são vários fatores que colaboram para que você tenha uma criança ou um adulto dislexo, tá? Eu conheci uma pessoa, advogado, ele tinha dislexia e TDAH. Ele passou na faculdade porque ser dislexo não significa falta de inteligência, não.
O seu filho não tem falta de inteligência, é um problema do som, da fonética, da alfabetização, problemas emocionais, carências afetivas que podem promover uma pessoa com problemas. Então, o primeiro passo para a gente pensar num tratamento da dislexia é você procurar uma equipe multidisciplinar, perceber o tratamento também, que ele tem que ter início antes das crianças serem alfabetizadas. Você em casa começa a perceber a fala dessa criança e as trocas ocorrem, essas trocas pela fala. Então, se você começar a perceber e ter assim como fator, saber que é importante o acompanhamento psicopedagógico dessa criança e da família, porque a família, eu preciso saber que origem é essa, que família é essa que trouxe essa história. Será que é genética? Foi autoconstruído? Porque fica tudo no nosso inconsciente, cai no inconsciente e fica ali guardadinho, esperando o quê? Um tratamento. Os dislexos, muitas vezes, são crianças inteligentes, como eu já falei. Muitas das vezes. Então, eu tenho uma relação de pessoas, Walt Disney, Leonardo da Vinci, que mais? Agora, no momento assim, os nomes não vêm, mas eu tenho uma lista de nomes de pessoas famosas que tinham dislexia. Então, dislexia é um problema emocional que pode ser solucionado e não é da inteligência. Então, uma coisa que nós temos também que aprender é não rotular essa criança. Você tem lá o diagnóstico do médico, dislexia, TDAH. Aí você chega na escola, já de cabeça baixa, e vai falar com o professor. Aí o professor já inconscientemente rotula aquela criança e começa a focar na criança de um modo vitimizando ela. E aí os colegas também promovem a mesma coisa. Então essa criança sai dessa escola arrasada, não aprende mesmo. Será necessária uma intervenção lúdica, psicopedagógica, terapêutica com toda a família, porque ela agora não está aprendendo, porque ela ficou rotulada como dislexo ou rotulada como TDAH. Pai, mãe, professores, não cometam esse erro. Por favor, eu tenho atendido, agora na pandemia menos, crianças assim, sofrendo no emocional. E várias delas, eu fiz vários testes e não tinham dislexia. Era simplesmente um problema familiar e que para manter aquela criança doente inconscientemente. Por exemplo, eu atendi um casal que estava pronto para se separar, já que desde que casou viviam em conflito, essa criança nasce nesse meio, e aí o que acontece? Quando ela vai para a escola, aí se revela o problema. Então ela veio para mim, ela sabia tudo, respondeu tudo, fez os testes. Os pais me olharam de cara feia, mas eu não tenho medo de cara feia, e perguntou: você está de brincadeira comigo? Eles não falaram essa palavra, falaram um outro termo. Falei: o que aconteceu? Aqui ele está fazendo tudo. Aí o filho olhou, porque você já tem que estar olhando todo aquele contexto, todo aquele momento na avaliação. Olhei para a cara da criança, a criança olhou para ele olhou para a esposa e a esposa chorou. Era um problema que já estava se perpetuando há anos de separação. E aquela criança naquele lar, vendo tudo isso, como essa criança vai aprender? Então ela não aprendia, porque era um sinal que havia um sintoma, um problema, conflito naquela família. Então era o meio dela se proteger, a autodefesa dela, adoecer inconscientemente. Então, muitas vezes os dislexos, elas são crianças e adultos profissionais inteligentes,
porém não conseguem realizar uma simples atividade. Tem dificuldades, como já falei, em se organizar e não se concentra. Um tratamento bem estruturado, bem encaminhado, corrige todos esses problemas e possibilita o quê? Uma aprendizagem normal. Então a dislexia ela tem cura e só depende do profissional e da técnica utilizada no tratamento e a família. Ok? Não vou continuar esse vídeo, depois eu faço outro para não ficar cansado. Qualquer pergunta, assine aí no canal, vou deixar meu telefone, entre em contato comigo, tá? Seja aí muito bem-vindo ao meu canal. Obrigada, compartilhem para mim.